quem chegou depois, meu nome é Estelita, sou coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFCA. E eu agradeço o convite mais uma vez à Cleide, sempre me colocar à disposição para que ela não tenha constrangimento, em todos os semestres pode convidar. Nós temos um projeto de extensão para isso mesmo, que é para levar essas informações à comunidade acadêmica, até externa também, caso seja necessário. E cada vez que a gente tem contato com vocês, pesquisadores, facilita nosso trabalho, porque boa parte das pendências, elas são geradas nos projetos de vocês por desconhecimento mesmo, né? Então, quando eu me reúno com vocês assim, eu passo as informações mais importantes, né, do protocolo de pesquisa de vocês, e como submeter, quais são os principais documentos, quais são as principais falhas, né, que geram as pendências. Então, é um prazer estar com vocês aqui e vou começar. Como eu falei com vocês no início, né, sobre o nosso projeto de extensão, o nome dele é CEP Educativo, Ações Itinerantes do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFCA. Nós temos na UFCA, né, tem 2 comitês de pesquisa, né, de ética em pesquisa. Tem o que trata de pesquisa com seres humanos e tem o que trata de pesquisa com animais. Aqui a gente vai falar só de pesquisa com seres humanos. Então, hoje a gente vai falar um pouco por que a gente tem que submeter o nosso projeto a um comitê de ética para que ele emita um parecer. Qual a importância disso, né? Por quê? Porque nós vamos respeitar os princípios universais de ética em pesquisa, porque isso é respeito ao nosso participante, né, ao participante do nosso estudo. Vamos conhecer como é gerido isso, né? Nós, enquanto Comitê de Ética em Pesquisa, nós somos, sempre me falta a palavra, que eu não gosto dessa palavra, submissa, né? Mas, assim, a palavra que me vem na cabeça toda vez, né? Mas nós pertencemos a um sistema, né, que é chamado Sistema CEP-CONEP. Nós pertencemos a esse sistema que é coordenado pela CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que também é submissa, né, ao Conselho Nacional de Saúde. Então, todas as resoluções que chegam na mão de vocês, pesquisadores, essa resolução, ela, embora seja elaborada pela CONEP, né, ela passa pelo crivo, né, do Conselho, pela a aprovação do Conselho Nacional de Saúde. Existem várias resoluções que para cada pesquisa, não é para cada pesquisa, né, mas para algumas áreas, tem umas chamadas áreas temáticas, elas possuem suas próprias resoluções, mas as principais são 2. Por quê? Porque essas outras resoluções, elas vão ter algo a mais, mas a base dela está dentro dessa resolução 466 de 2012, que é uma resolução mais geral para ética em pesquisa com seres humanos, mas como o pessoal da área de ciências sociais e humanas, eles têm métodos de pesquisa, metodologias, abordagens um pouco diferenciadas das outras áreas. Então, houve a necessidade de se elaborar uma nova resolução, que é a 510 de 2016. Ela aborda mais questões voltadas para essa área. Bom, mas o objetivo principal desse nosso encontro é mostrar para vocês também que existem algumas pesquisas que não necessitam de um parecer de um comitê de ética. Então, a gente começa por elas, por quê? Porque você já analisa, pensa logo no seu projeto. Se for um desses, você já sabe, não precisa mandar. São poucas, viu? A maioria precisa mandar. E aí, necessitando mandar para um comitê de ética,
nós vamos conhecer esse processo, como é feito, quais são os documentos que são necessários, né? Isso é feito pela plataforma Brasil, que eu vou mostrar para vocês. Nós vamos entrar na plataforma Brasil, vou mostrar como se cadastra, como cadastra o projeto, certo? E quais são os documentos necessários ao protocolo de pesquisa de vocês. Bom, quando a gente trabalha com seres humanos, nós precisamos respeitar alguns princípios. O princípio da autonomia, da não maleficência, da beneficência, da justiça e da equidade. E aí a gente já fala quais são as pesquisas que não necessitam de um parecer de um cego. Então, prestem atenção para ver se a de vocês é uma dessas, tá? Então, a primeira delas é pesquisa de opinião pública com participantes não identificados. Então, o que seria uma pesquisa de opinião pública? É uma consulta verbal ou escrita, de caráter pontual, realizada por meio de metodologia específica, através da qual o participante é convidado a expressar sua preferência, avaliação ou sentido que atribui a temas, atuação de pessoas e organizações, ou a produtos e serviços, sem possibilidade de identificação do participante. Aí vocês vão ver mais na frente, e aí eu já chamo a atenção agora, porque, não, viu, Tamires, nada a ver com a quantitativa com qualitativa, não. A gente vai ver exatamente quais são as pesquisas que não precisam, mas existe pesquisa quantitativa que não precisa, vou citar exemplo, e do mesmo jeito pesquisa qualitativa que não precisa. Então, assim, independe desse tipo de classificação, viu? Aí Renato colocou, exemplo, o que acha da bebida Coca-Cola? Exatamente, é uma pesquisa de opinião. Porém, se for a sua dissertação, essa pesquisa de opinião pública, se for a sua dissertação, precisa passar por um comitê de ética, porque é um trabalho de conclusão, é uma pesquisa de opinião pública, é uma pesquisa científica, e não apenas aquela pesquisa mais comercial, certo? Um outro tipo de pesquisa que não precisa são as pesquisas com dados secundários deste tipo, que tem acesso público. Então, por exemplo, se eu vou citar um exemplo só, dois exemplos, mas com a mesma temática, tá? Vamos fazer uma pesquisa com algumas informações da UFCA. Alguns documentos, aí vamos supor que eu vou usar as pessoas que estão participando aqui, eu vou usar os nomes. Vamos supor que Renato, ele vai fazer uma pesquisa com as APCNs dos cursos de pós-graduação da UFCA, tá? Os documentos pedagógicos, né? E esses documentos estão todos no portal da UFCA. Renato vai lá e pega, porque é de acesso público, tá certo? Mas Cíntia já vai fazer um trabalho com documentos da UFCA que não estão disponíveis no portal da UFCA. Está lá na Secretaria dos Cursos, não é público, tá? Ou seja, Cíntia vai ter que pedir autorização a alguém para acessar aquele documento. Então, é um dado que a gente chama de dado secundário, mas ela precisa da autorização e, portanto, ela precisa passar pelo Comitê de Ética, porque este dado não é de acesso público. Ficou claro, gente? Nessa condição? Então, tudo que está ali, eu vou usar o termo internet, tudo que está ali na internet, você pode usar livremente, tá certo? Sem precisar enviar para um comitê de ética. No ponto 4, porque o 3 repete, né? Pesquisa censitária também não necessita. Pesquisa com bancos de dados cujas informações são agregadas sem possibilidade de identificação individual.
Ou seja, eu peguei, vou citar 2 exemplos, mesmo jeito. Cleide está perguntando, se for uma pesquisa no SIGA, dados dos alunos, precisa, porque nem todo mundo tem acesso às informações ao SIGA, não tem. Então, assim, se o aluno vai explorar o SIGA, ele precisa da autorização de alguém, né? Então, tudo que precisa de autorização, pronto, ó, essa é a pista. Precisou de autorização, o dado não está público para todo mundo ver e ter acesso, então eu vou precisar passar. É esse exemplo aqui, ó. Não, aqui já é outro. Pesquisa com bancos de dados cujas informações são agregadas sem possibilidade de identificação individual, tá? Vamos supor que, como vocês são da biblioteconomia, eu vou tentar usar exemplos de vocês. Vamos supor que a biblioteca, ela tenha um banco de dados do tipo assim, livros mais acessados, tipos de documentos mais acessados, e eu não conheço muitas informações. O que eu quero dizer é que existe um banco de dados lá, e aí o banco de dados está agregado, ou seja, quais são os usuários da biblioteca, pessoas de todos os níveis, sexo masculino e feminino, no nível socioeconômico variado, aí tem lá todas as classes, ou seja, existe um banco de dados agregado, as informações estão agregadas, você pode pegar. Características dos funcionários das bibliotecas da UFCA. Você tem essas características lá no banco de dados agregado, tá? Estelita, nesse caso, isso não está público e eu preciso passar por um CEP? Não, neste caso, não. Mas você vai precisar como ele não está público, vai precisar que alguém te autorize. Você pode usar? Sim, pode. Porém, vamos supor que esse banco de dados não esteja organizado assim, esteja ainda as fichas das pessoas. Tem o nome lá, Antônio Lima, funcionário da biblioteca, aí tem todas as características na ficha de Antônio Lima, aí tem Maria Salete, Patrícia, entendeu? Ou seja, o banco não está agregado, está lá as 50 fichas dos funcionários das bibliotecas da UFCA. Então, esse está identificando a pessoa. Então, você precisa passar pelo comitê de ética, tá certo? Deixa eu voltar aqui para a pergunta de Tamires, viu? Olha, eu não vou conseguir acompanhar não, gente. Vocês me perdoem, mas eu vou responder tudo, tá bom? Porque, ó, como eu não olhei, aí já tem várias perguntinhas, mas eu respondo tudo. Vou seguir, tá bom? Porque, ó, já tem pergunta aqui sobre os índios. Tudo bem que se fosse só da literatura, Cíntia, se for só um estudo teórico, um estudo descritivo, ou seja, você não vai ter nenhum tipo de contato. E o contato que eu digo, é por telefone, é contato. Então, já tem uma resolução própria, aí eu já vou falar de todo o trâmite que é completamente diferente dos demais projetos quando você vai trabalhar com indígena, porque indígena é considerado uma área temática especial, viu? Aí tem mais detalhes, tá bom? Por isso que eu vou deixar para o final. Bom, pesquisa realizada exclusivamente com textos científicos para revisão da literatura científica, são os conhecidos estudos de revisão. Então, não necessita passar por um comitê de ética, tá certo? Porque você não vai ter acesso às informações dessas pessoas de forma identificável, é contexto, você vai trabalhar com textos que já estão publicados, né? Então, não precisa de autorização e nem de passar por um comitê de ética. Pesquisa que objetivo aprofundamento teórico e teórico de situações que emergem, ou seja, pesquisas, como eu estou falando, descritivas,
teóricas em si, não necessita passar. Que eu não sei se é o caso da literatura indígena que Cíntia ou era Tamires que estava falando. Atividade realizada com o intuito exclusivamente de educação, ensino ou treinamento sem finalidade de pesquisa científica de alunos de graduação, de curso técnico ou de profissionais de especialização. Essa aqui é importante por quê? Porque nós, professores, nós realizamos muitas atividades com os alunos, às vezes a gente traz uma técnica e pede para os alunos avaliar se foi bom, e às vezes aquilo ali gera um artigo e a gente quer publicar. E aí eu volto nas questões importantes que eu costumava dizer no início e hoje eu não disse. É muito importante a gente ter uma avaliação de um comitê de ética para saber se a gente está trabalhando direitinho, se não há nada que ponha em risco o nosso participante de estudo, para percebermos o quanto ele também está sendo esclarecido. Ou seja, é bom e bonito trabalhar de forma ética, fazer pesquisa com ética. Mas também, pessoal, os nossos cursos, a nossa faculdade, universidade, ela só cresce com investimento. E os investimentos, eles são feitos a partir dos números que esta instituição produz. Ou seja, a professora Cleide tem que estar publicando, porque o que vale é o que o currículo dela pontua para a CAPES e para as agências financiadoras. O curso de vocês, ele só aumenta de nota na avaliação da CAPES se vocês publicarem. Aí, se você tem uma pesquisa com seres humanos, não passou por um comitê de ética, quando você vai enviar para as revistas sérias, a primeira parte da plataforma, ela tem um checklist, e lá ela já lhe pergunta, a sua pesquisa envolve seres humanos totalmente ou parcialmente, aí tem vários exemplos lá, aí você vai marcar sim ou não. Se você disser sim, eles vão pedir o número do parecer do comitê, do parecer do seu projeto aprovado por um comitê de ética, e algumas delas ainda pedem que você anexe este documento, tá certo? Então, se você não fez isso, você pode perder a sua publicação, ou seja, você fez um trabalho importante no mestrado e na hora de publicar você não conseguiu de forma alguma e acabou tendo que deixá-lo engavetado, né? Então, a comunidade fica no prejuízo, viu? Voltando para cá, nós, professores, realizamos muitas dessas atividades que a gente considera a atividade de rotina do nosso dia a dia, e às vezes gera um artigo. Então, quando você fez isso, não tinha a finalidade de uma pesquisa científica, né? Então, não há necessidade de enviar para um comitê de ética. Então, por exemplo, os trabalhos de monitoria. E aí, nós temos que avaliar se a Prograde, não sei se eu errei o nome, mas assim, quem nos dá a bolsa, né, nos cobra, né, uma avaliação desta monitoria, por exemplo. Então, o professor muitas vezes aplica um questionário, né, ele faz a consulta aos estudantes, né, ou os monitores mesmo fazem essa consulta aos seus monitorados, né, ou seja, ele está entrando em contato com o ser humano. Não deixa de ser uma pesquisa, porque ele está inquirindo, ele está fazendo perguntas. Então, mas é uma atividade acadêmica da rotina, né, acadêmica, então não necessita, tá? Nessa situação, não. Eita, Estelita, mas meu trabalho ficou tão bom que agora eu quero que ele seja meu TCC. Agora eu quero que ele seja a minha dissertação de mestrado. Aí já não pode usar esse trabalho. Por quê? Porque você não passou por um comitê de ética. Mas, por exemplo, a professora Cleide, ela fez isso nesse semestre, foi um sucesso, ela não vai poder publicar, mas ela já sabe que ela vai precisar
ela vai querer que se transforme numa dissertação, então no próximo semestre ou no próximo ano, ela vai fazer tudo direitinho antes e vai enviar para um comitê de ética para que ele tenha essa validade, tá certo? Então, chamando a atenção aqui de vermelho, né, que é o que eu acabei de falar, não se enquadram no inciso antecedente os trabalhos de conclusão de curso, monografia e similares, tá? Devendo passar por um comitê de ética. Bom, pessoal, eu não disse a vocês que era pouquinho, né? Bem pouquinho, que não precisa enviar para um comitê de ética. Os outros todos precisam, tá? E precisando, ó, Renato, nós vamos responder tudo depois, tá bom? Mas vão deixando as perguntas aí. E precisando, Estelita, como é que a gente faz? A primeira coisa é se cadastrar na plataforma Brasil. Vocês que são mestrandos, vocês já têm a capacidade de responder, né, como pesquisador responsável pela pesquisa. Então, vocês já podem se cadastrar, não precisa os orientadores de vocês fazerem o cadastro, tá bom? Então, a gente entra na plataforma Brasil, primeiro se cadastra e depois cadastra o projeto. Pessoal, para vocês terem acesso ao que essa plataforma fornece, não precisa você ter cadastro nenhum. Por exemplo, Estelita, eu queria baixar o manual do pesquisador, para eu saber como é que eu devo fazer, quais são os documentos. O que eu vou dizer a vocês hoje tem aqui no manual do pesquisador. Então, você ainda não precisa ter cadastro para ter acesso. Basta vir aqui, ó. Veja que eu não coloquei meu e-mail, tá? Então, você vem aqui, ó, manuais da plataforma Brasil. Aí, ó, tem diversos manuais. Manual do pesquisador, manual do CEP, esse guia de perfis aqui, não sei nem o que é, nunca abri. Deve ser novo. Descrição das contas, pronto, coisas assim, mas o que é que lhe importa, né? O que lhe importa mais? O manual do pesquisador. Pendências frequentes em protocolo, mas aqui de pesquisa clínica, não interessa para vocês. E assim por diante, você pode baixar aqui, ó, é gratuito, tá certo? Então, vamos voltar. Por exemplo, Estelita, eu queria a resolução 466 e a 510. Você vem aqui, ó, em resoluções, e tá aqui, ó, todas as resoluções que a CONEP já lançou. Tá aqui a 510, que é mais para a área de vocês, né, ciências humanas e sociais, mas é importante acessar a 466 também, viu? Então, é de domínio público, qualquer pessoa pode baixar. Estelita, eu queria saber, ó, me procuraram para participar de uma pesquisa, estou meio desconfiada, eu queria saber se essa pesquisa, ela foi aprovada por um comitê de ética. Você pode pedir ao pesquisador o número, ó, se você, me dê um número para eu olhar, aí ele te dá, você abre aqui, digita, e vai ter que aparecer, se ela foi aprovada ou não, tá certo? Cartas circulares, tá? Que são comunicações à parte da CONEP. Perguntas e respostas, como você entrar em contato com eles, ó, e-mail, telefone, atendimento online, certo? Bom, mas você precisa mesmo se cadastrar na plataforma Brasil. Então, cadastre-se, vem aqui, ó, em cadastre-se. Aqui ela vai te orientar bem direitinho o que você precisa ter, né? Precisa de um documento, ó. Para efetuar o cadastro, é necessário ter uma cópia digitalizada de um documento de identidade com foto, tá? Nesses formatos aqui, JPEG, PDF. E aí vocês vão anexar. Vamos avançar, tá bom? Bom, aí o que é que eles vão te perguntar? Dados pessoais, né? CPF, nacionalidade, o maior título acadêmico, esses que vocês estão vendo aqui na plataforma. Como tem coisas aqui que são obrigatórias, ele não vai me deixar avançar, mas eu já tenho coisas para chamar a atenção aqui nesse momento.
Antigamente não existia a plataforma e tudo era feito de forma física. Vocês nos encaminhavam uma pasta cheia de documentos. Por exemplo, seu currículo, você tinha que levar o currículo para a gente. Tudo era de forma física mesmo. Hoje, embora se você for pegar documentos da CONEP antigos, vocês vão ver que um dos documentos necessários é o currículo de vocês. Mas hoje é dispensável. Por quê? Porque uma vez que você se cadastra aqui, você coloca, né, o endereço do seu Lattes e ele automaticamente fica no seu perfil, na sua página lá, sabe? Então, quando eu recebo o seu protocolo, já vem lá o endereço do seu currículo. Então, eu posso acessar o seu currículo na hora que eu quiser. E eu digo o relator, né, que vai, ou eu mesmo, que vai analisar o teu protocolo, viu? Outra coisa que vão te perguntar aqui nesse preenchimento inicial do pesquisador é o seu vínculo, né? Então, é muito importante que você coloque a qual instituição você pertence. Por exemplo, você é aluno da UFCA, de um curso de pós-graduação da UFCA. Então, você vai colocar este vínculo. Porque se você não colocar, deixar em branco, o que é que vai acontecer? A plataforma, ela vai enviar o teu projeto para ser avaliado por qualquer CEP que seja mais próximo de você. Ela vai fazer um reconhecimento regional, entendeu? Então, o seu projeto pode não ficar na UFCA, pode parar na Leão Sampaio, na URCA, na FJN, que nem tem mais esse nome, né? E não na instituição de origem. E aí, muitas vezes, complica a vida do pesquisador. Por exemplo, Cleide preencheu bem direitinho, e aí, como nós pertencemos à mesma instituição, é mais fácil, Cleide, tirar dúvidas com a colega da instituição do que ela ter acesso ao coordenador de outro CEP que ela não tem o menor vínculo, né? Então, assim, tá aí a importância, tá certo? De você se cadastrar bem direitinho. Bom, uma vez você preenchendo todos os campos necessários, você já pode cadastrar o seu projeto. Então, nós vamos sair daqui. Aí, eu vou colocar a minha senha para entrar já como pesquisadora. Faz de conta que vocês já se cadastraram, né? Então, vocês vão ter o seu login e a sua senha. Aí, já vai aparecer do mesmo jeito para vocês aqui, ó, pesquisador. Agora você vai cadastrar o seu projeto, tá certo? Ó, nova submissão. Vem nova submissão, faz de conta que eu vou cadastrar o projeto. Vocês vão ter que preencher todas essas etapas aqui, certo? Não vamos preencher aqui, né, porque tem campos obrigatórios, mas vocês vão ver o que é que se cobra, né, de preenchimento na plataforma Brasil. Então, nós temos aqui a primeira aba, que é informações preliminares. A primeira pergunta que ela faz para você é assim, ó, a pesquisa envolve seres humanos na qualidade... Aí, isso aqui, prestem bem atenção, porque tem gente que diz assim, mas menina, eu vou só mandar um formulário no Google Forms. Precisa não. Veja o que diz aqui, ó. A pesquisa envolve seres humanos na qualidade de participante da pesquisa individual ou coletivamente, de forma direta ou indireta, em sua totalidade ou partes dela, incluindo o manejo de informações ou materiais. Aí, se sim, ele te convida a ler estas duas resoluções, que são aquelas que eu disse que são as principais. Você marcou sim. Informe o modelo que deseja preencher, ele já deixa ativo essa única forma, que é o simplificado. Já importou todos os meus dados. Deseja delegar a autorização de preenchimento. Vamos supor que você orientando, fez o preenchimento, mas quer que o seu orientador possa gerir isso, ter acesso a esse protocolo a hora que ele quiser. Aí você diz sim e coloca os dados dele também aqui,
tá? Bom, instituição proponente. Como você já se cadastrou e se vinculou lá na hora UFCA, já vai aparecer aqui a tua instituição. É automático, vai aparecer o nome aqui, Universidade Federal do Cariri. Se você marca sem proponente, é outro problema igual àquele, né? Sem proponente, pode ir para qualquer lugar. E ainda tem mais. Se nós percebermos, e a gente tem como perceber, né, pelo projeto de pesquisa, né, pela assinatura de uma folha de rosto que vai ser gerada aí no final desse processo, que você colocou que não tinha instituição proponente, sem proponente. A plataforma te permite isso, mas nós sabemos que você é aluno da UFCA, a gente pode emitir pendência por isso. Por quê? Porque você tem uma instituição proponente, que é a responsável também pelo teu projeto, pela tua pesquisa. Então, a gente aconselha que coloque para não voltar. É um estudo internacional, sim ou não? Aí você vai marcando, tá bom? À medida que você vai marcando, ele vai te perguntando mais coisas. Na aba 2, vai chegar na área de estudo. Tem áreas comuns e tem as áreas chamadas áreas temáticas especiais, que avaliam estudos de genética humana, reprodução assistida, são aqueles mais complexos. Populações indígenas entra nessa área temática especial, então tem lá o lugarzinho para você marcar. Então, se o seu estudo é com população indígena, você vai marcar lá, tá certo? E aí, no finalzinho, eu vou dizer para vocês que tem uma série de outras exigências quando é com população indígena. Nos slides tem as áreas temáticas especiais, que a gente pode rever. Bom, aí vai aparecer o campo onde você vai falar do seu desenho de estudo e se tem apoio financeiro. Então, aqui, em algumas aqui nessa aba de desenho, ou na 4, eu não sei, mas numa dessas abas aqui também vai te perguntar. Primeiro aqui, nessas abas você vai digitar um resumo, a introdução do seu trabalho, os objetivos, a hipótese do seu trabalho, os critérios de inclusão, os critérios de exclusão, riscos e benefícios. Não bote que de jeito nenhum. Uma coisa que deixa pendente é se você colocar assim, ó, não há riscos. Estelita, eu vou só mandar pelo Google Forms. Não, toda pesquisa gera risco. Então, você vai dizer, nem que seja assim, por exemplo, Estelita, ó, o meu vai gerar cansaço, pode gerar cansaço nas pessoas, porque o questionário é comprido, é o risco que você está apontando, um risco de constrangimento, e claro, tem outros riscos maiores, eu só estou citando exemplos bem simples. Aí tem que colocar o risco e o benefício, porque você não vai fazer pesquisa só para você, para concluir o curso. É uma pesquisa que ela tem retorno social, nem que seja indireto para aquele participante, mas ela tem que gerar algum benefício para ele, tá certo? Que pode ser individual, coletivo, direto ou indireto, mas tem que ter, viu? Ainda nessas abas aí, 3 e 4, vai lhe pedir para preencher um cronograma e um orçamento. Muito cuidado com esse cronograma, gente. Não dá mais para a gente receber cronograma que coloca, por exemplo, o aluno terminou o projeto, enviou para a plataforma Brasil hoje, dia 14. Nossas reuniões, elas ocorrem uma vez por mês, na última terça-feira. Nós já temos lá na plataforma para ser avaliados 5 projetos, só dá para entrar mais um, entendeu? Porque a gente não pode analisar mais de 6, é impossível. Aí o que é que ocorre? O aluno colocou no cronograma dele que a coleta de dados ia ser em maio.
a gente, se perceber isso, logo já volta na pendência documental, porque a primeira fase é olhar se seus documentos estão de acordo. Se não estiverem, a gente devolve para o pesquisador e ele pode incluir tudo de novo. Chama-se validação documental. Se eu validar com essa data e não der para eu analisar em abril, o que é que vai ocorrer? Quando que eu digo, minha gente, é o colegiado, viu? Quando o relator olhar no mês de maio, aí está lá como você já realizou a coleta de dados no mês de maio. E eu estou aqui analisando na última terça de maio. Eu usei um exemplo muito pertinho, mas nós recebemos projetos que o pesquisador coloca lá, nós estamos em abril, ele coloca coleta de dados de janeiro de 2021. Por quê? Muitas vezes é porque ele era aquele projeto antigo dele e ele não se deu ao trabalho de arrumar o cronograma para nos enviar. Mas nem sempre, gente, a gente pode estar ligando para a coordenadora do curso para saber se esse projeto começou ou não. Por quê? Porque se ele começou, a gente não pode analisar mais, não pode, tá certo? Então, a gente não pode estar fazendo isso. É até antiético também de nossa parte. Aí, o que é que a gente pede? Revisem o cronograma de vocês e eu ainda dou uma dica. Na hora de programar, coloque a coleta de dados para 3 meses depois do dia que você submeteu na plataforma Brasil. Estelita, mas se vocês analisarem meu projeto antes e aprovarem, eu posso começar antes dos 3 meses? Pode. Eu não posso receber um projeto que pelo cronograma está dizendo que você já fez a coleta de dados. Aí eu não posso. O que é que vai acontecer? Os pareceres saem assim, ó, aprovado, não aprovado, retirado e pendente. Nesse caso, nós nem vamos mais colocar pendente, ou seja, a gente não vai dar chance de você responder essa pendência. A gente vai colocar que não foi aprovado e pronto, tá certo? Então, muito cuidado com isso. O orçamento tem que ter, minha gente, e sim, nesse cronograma coloque todas as etapas, tá bom? E no orçamento tem que ter com o que você vai gastar. Não pode ter só o valor, não. Vou gastar sem que tem que ter, tá lá. Aí percebam que vocês vão preenchendo essas abas e no final, o que é que vai sair? Uma síntese do projeto todinho, vai sair um documento, um arquivo, que é o seu projeto maior sintetizado, viu? Então, falamos que lá vai ter os objetivos, né? Tem a metodologia, bem direitinho o que é que você vai usar, tem que estar muito clara para a gente. Como a gente está vivendo essa pandemia, as pessoas deixaram de fazer as pesquisas presenciais para fazer virtualmente. Mas não pensem que a exigência diminuiu, não. A exigência aumentou. Por quê? Eu vou já falar desse documento para vocês e pedir para a Cleide compartilhar com a turma, porque vocês vão ter que falar da etapa virtual desde o projeto completo, desde a brochura, até neste arquivo aqui também, vocês vão ter que falar. E em outros documentos que eu ainda vou citar para vocês, que é, por exemplo, o termo de consentimento livre esclarecido, viu? Uma outra pergunta que é feita aqui numa dessas abas é se o seu projeto, se você vai acessar dados secundários, ou seja, aquele exemplo de documentos, você vai fazer entrevista e também vai precisar acessar os documentos da biblioteca. E aí, nós precisamos também receber um documento que é uma autorização assinada, né, pelo gestor daquele serviço, daquele que eu digo, não é obrigado a ser da biblioteca, não. Do gestor, né, da UFCA, que pode ser o diretor do campus, pode ser o pró-reitor de pesquisa, pode ser o reitor, tá certo?
Mas você precisa, alguns pesquisadores chamam de termo de fiel depositário. Tanto pode ser esse termo, mas assim, o texto tem que ser semelhante. Se é uma autorização, nesse texto tem que dizer o que é que você vai, quais são os dados que você pretende acessar, se é uma equipe de trabalho, quem é, botar o nome das pessoas que vai acessar, quais são os cuidados em relação ao sigilo daqueles documentos, entendeu? Tudo isso tem que constar lá e o gestor tem que assinar. Deixe-me ver se tem mais alguma coisa aqui dentro do preenchimento, né? Não tem mais nada, só isso mesmo. O resto são anexos que você vai colocar. Bom, quando você termina essas etapas, ele vai gerar para você, além do arquivo, ele vai gerar uma folha, que a gente chama folha de rosto. Essa folha de rosto vem automaticamente com os seus dados, não precisa você preencher, porque você já preencheu quando se cadastrou, aí ela importa, aí deixa em branco os campos onde tem um termo de compromisso do pesquisador, que deve ser assinado por você, pesquisador, datado e assinado. Logo abaixo tem o espaço também do representante maior da instituição. Só que a gente sabe que o representante maior da instituição, que é o reitor, ele não vai ter como, né, ler o projeto de todo mundo para sair assinando nas folhas de rosto. Então, é delegada esse poder, né, de assinar aos coordenadores de curso, de pós, né, aos diretores de centro, ou seja, essas autoridades, tá certo? Fomos questionados pela CONEP em relação a isso, a pergunta partiu de mim mesma, né, eu disse, olha, nós trabalhamos dessa forma, nós recebemos as folhas de rosto assinadas por coordenadores de curso, e aí disse, tudo que eu estou dizendo a vocês, aí foi que a CONEP disse para a gente, é possível sim, está correto, desde que haja um documento, uma portaria, alguma coisa, onde o reitor designe essas pessoas. Então, eu estou esperando, lá do CEP, né, o CEP está esperando esse documento do reitor, só para ficar uma coisa formalizada, que é uma coisa que a gente já faz, que a gente já aceita, tá? Bom, então, essa folha de rosto vai ser gerada para você. Se tiver um patrocinador, tem um lugarzinho também do patrocinador assinar, viu? Então, ele gera essa folha de rosto com esses espaços em branco para assinatura. Aí você só finaliza tudo, pessoal, e nos envia, quando você pega essa folha de rosto, assina, leva para as pessoas assinarem, aí você anexa novamente, e aí vai anexar o restante da documentação, que é o que nós vamos já ver nos slides, tá bom? Que documentação é essa? Pronto, anexou tudo. Aí lá embaixo tem enviar. Aí você envia para nós. Aí nós vamos fazer a validação documental. Aí como é que funciona? Tem gente que diz assim, Thalita, como é que eu faço? Eu estou precisando fazer, eu vou escrever um projeto e vou mandar para vocês. Não, ninguém manda nada para nós. Quem manda é o sistema. Então, se você não informou o vínculo, pode ser que não chegue a nós, tá? Então, se você fez tudo direitinho no preenchimento, vai para a plataforma Brasil e ela vai nos encaminhar, tá? Pelo seu vínculo, vai chegar ao nosso comitê de ética, viu? Pronto, anexou tudo, aí a gente vai fazer a validação documental, se tiver tudo ok, nós vamos convidar um relator, né, que é um membro do CEP, vamos convidar um relator, se ele aceitar, ele fica com o seu projeto, mas ele pode dizer, não tem nada a ver com minha área, eu recuso, aí eu encaminho para outro relator, por isso que não pode ser em cima da hora, gente. O relator vai passar uns dias analisando o seu projeto, para que no dia da reunião do colegiado, ele traga o parecer dele de relator, e o colegiado vai concordar ou não com aquele parecer.
Depois desse parecer do colegiado, é que é emitido um parecer, que a gente chama de parecer consubstanciado, que o coordenador do CEP, ele acata ou não, claro que é mais ético ele acatar, né? Mas assim, ele acata e então envia este parecer final para o pesquisador. Então, não é um processo assim, da noite para o dia. Você manda um projeto faltando 10 dias. Às vezes dá tempo, quando a gente não tem projeto já para ser analisado. Só tinha 2, só tinha 3, aí deu tempo. Mas hoje mesmo, o fluxo tá bem grande. Então, se programe para aqueles 3 meses. Não é que a gente passe desse tanto de tempo, não, certo? Mas porque, vamos supor, você mandou este mês e eu ainda analisei esse mês, porém tinha pendência. Você vai responder, reencaminhar esse projeto com as pendências atendidas, nós vamos avaliá-lo de novo na próxima reunião, que é no outro mês. Então, demanda um pouco de tempo. Bom, pessoal, esse aqui é o trâmite, né, dentro da plataforma Brasil. Essas são as áreas temáticas, tá? A gente não vai entrar nessa questão, não, mas vejam que são trabalhos da área de genética humana, armazenamento de material biológico, alteração da estrutura genética, ou seja, a maioria é na área de genética humana. E aí também a da população indígena que eu falei para vocês, tá? Bom, descendo aqui, então já falei da folha de rosto, que deve chegar para nós assinada. Esse arquivo Informações Básicas do projeto é aquele que você consegue ao preencher aquelas abas, aí ele a plataforma gera automaticamente para você, ele é chamado assim, Informações Básicas do projeto. O projeto completo também deve ser anexado, então, pessoal, um cuidado que vocês têm que ter, o projeto completo, as informações principais devem ser as mesmas que contém nesse arquivo informações básicas. O que é claro que a quantidade de conteúdo não vai ser a mesma, porque o outro é uma síntese, mas não pode ter, tipo assim, no projeto completo tinha 5 objetivos, na síntese só tem 4, então completamente incoerente. O cronograma da plataforma Brasil é 1, dentro do projeto completo é outro, não pode. A metodologia também está diferente, não pode, tá certo? Aí já fica pendente. Estelita, eu não tenho o meu instrumento de coleta pronto ainda. Isso só é permitido para nós se for um estudo da área quantitativa. Não, estou conversando besteira, desculpa aí. É assim. Era da área qualitativa que eu queria dizer. Por exemplo, tem muito estudo da área qualitativa que isso vai ser construído, né, com a vivência. Aí é que você vai construir. Por isso que existe a resolução 510, porque existem particularidades dentro da área de vocês, de ciências humanas e sociais, dentro dos métodos, das metodologias de vocês. Então, nesse caso, você pode falar, né, não pode esquecer. Senão nós vamos cobrar, cadê o instrumento? Estelita, eu tenho um roteiro de entrevista. Pronto, o seu instrumento vai ser este roteiro. 5 perguntas. Estelita, eu só tenho uma pergunta indicadora. E aí ele vai falar. Tá perfeito, pode nos mandar, tá certo? Agora a gente nota que é um estudo quantitativo e a pessoa diz que vai entrevistar, que vai aplicar um questionário e não apresenta o questionário para nós, vai ficar pendente, a gente quer o questionário, tá bom? Bom, declarações diversas assinadas. Eu coloquei diversas, gente, porque vai depender do tipo de estudo, né? Mas, assim, eu dei o exemplo naquela hora, né, da autorização para acessar os documentos da biblioteca. Eu vou fazer um estudo com escolas do Juazeiro. Eu preciso de uma autorização de alguém para entrar nessas escolas, nem que seja pelo Google Forms, mas eu preciso da anuência. Eita, Estelita, são
20 escolas, eu vou ter que ter a anuência de cada diretora de escola? Não, a gente pode substituir pela anuência da gestora maior, da representante delas, que seria, se for municipal, Secretaria de Educação. Se a Secretaria de Educação lhe dá anuência para você fazer estudo com todas as escolas do município, ou com a amostra delas, está autorizado, entendeu? O termo de fiel depositário, que é um tipo de termo onde se autoriza o uso daquelas informações, né? E eu falei para vocês já. O TCLE, que é o termo de consentimento livre e esclarecido, que é para pessoas capazes, né, responsáveis pelos próprios atos, né, e também tem o termo de assentimento livre e esclarecido, que é para pessoas incapazes. Exemplo, criança, um idoso com determinada deficiência que impeça, né, que ele seja responsável por si mesmo, pessoas portadoras de algumas doenças ou que estão acamadas, ou que estão, de alguma maneira, impossibilitadas de responder por si mesma. Então, legalmente, né, nesse sentido legal, então você tem que ter esse termo de assentimento livre esclarecido e o termo de consentimento também, ou seja, ela está naquela situação, mas tem alguém que está dando anuência, né, assinando este termo, não vai chegar para a gente assinado não, viu, gente? É o modelo que vem para nós, é o modelo. Só que na hora de você aplicar, vai ter que coletar a assinatura dessa pessoa. Aí você vai dizer assim, Estelita, mas eu vou fazer pelas plataformas virtuais. Então, você vai acessar o documento que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui, ó. É bem novinho, como eu disse, ele foi emitido, ele foi produzido no dia 24 de fevereiro, mas não foi emitido para a gente nessa data, não. Chegou tempos depois, ainda assim é bem novinho. Então, aqui, ó, assunto: orientações para procedimentos em pesquisa com qualquer etapa em ambiente virtual. Então, aqui tem orientações que vocês devem seguir rigorosamente para que não fiquem pendentes, tá? Os projetos de vocês. Então, se só tem pessoas responsáveis por si mesmas, né? Vai ter só o termo de consentimento livre e esclarecido. Não vai ter esse outro, não. Esse TALI, não. O cronograma, mais Estelita, eu já preenchi o cronograma na plataforma Brasil e tem o cronograma dentro do meu projeto. Então, não precisa anexar separado, tá? Mas também pode anexar separado se quiser e do mesmo modo o orçamento. Existe, pessoal, uma exigência também, segundo a resolução 466, que você, ao anexar esse cronograma, seja onde ele for, venha também uma declaração do pesquisador comprometendo-se a somente iniciar a coleta de dados após a aprovação de um comitê de ética. Se você faz isso no início e manda para a gente, já facilita muito a nossa vida e a sua também. Caso você não coloque este documento logo de início, aí sua pesquisa começa a ficar pendente, aquele cronograma lá do início está todo errado. E aí nós vamos ter que pedir a você para atualizar o cronograma e para nos encaminhar esta carta, que poderia ter vindo, essa carta de compromisso poderia ter vindo no começo, tá bom? Se mandou no começo, nós só vamos pedir para atualizar o cronograma devido às pendências. Sobre o TCLE. Então, o de vocês, é importante que vocês sigam a resolução 510, viu? Porque esse aqui, ele está mais completinho, porque, por exemplo, já está exigindo local de assinatura. Então, ele não foi programado para pesquisa virtual. Então, vocês vão tanto olhar para a resolução 510, que lá lhe dá opções também de
obter esse termo de consentimento, esse consentimento, né, do participante de forma gravada, ou seja, tem várias coisas diferentes da resolução 466, então vocês devem seguir a 510. Então, mas assim, no básico que tem nas duas, por exemplo, a redação deve ser feita em forma de convite. Então, você deve convidar. Para quê? Para que nós, ao lermos o seu termo de consentimento, não ache que o participante está sendo, de certa forma, coagido a participar. Não, ele está sendo convidado e o texto vai deixar claro que ele pode desistir a hora que quiser, sem prejuízo para ele, tá? A linguagem tem que ser na linguagem do participante. Se ele é uma pessoa de baixa instrução, a sua linguagem escrita vai ser também de acordo com a linguagem dele, para que ele compreenda, tá? Tem que citar os objetivos da sua pesquisa e todo e qualquer procedimento que o participante será submetido. Tem várias regrinhas nesse comunicado da CONEP em relação à pesquisa virtual, que você tem que fazer um convite antes, a pessoa antes desse TCLE, que você tem que enviar o link já para ela, tem que constar lá. É uma série de coisinhas diferentes para a pesquisa virtual agora, viu? Então, vocês têm que acessar aquele documento. Bom, não pode faltar de jeito nenhum riscos, quais são os riscos e como minimizá-los. Tenho perguntas constrangedoras. Então, o que é que você vai fazer para tentar diminuir esse constrangimento? Vai adotar uma postura séria, respeitável, né? Vai deixar claro que ele pode não responder quando ele não se sentir à vontade para responder. Vai falar sobre os benefícios da sua pesquisa, que eu já citei exemplos, que tem os coletivos, os individuais, diretos e indiretos. Vai falar sobre o sigilo das informações. Por exemplo, nesse novo documento, eles já querem que você cite como vai ser armazenada essa informação, o que é que você vai fazer para evitar vazamento, viu? Então, tem que falar como você vai tratar o sigilo das informações dos participantes. Se vai publicar as informações, mas o nome dele não vai aparecer. Tem que constar que a participação dele é voluntária e, caso ele faça algum gasto, às vezes, vamos supor que seja presencial, e ele tem que enviar à universidade para participar daquele momento. E aí ele vem por conta dele, ele deve ser ressarcido, tá? É um exemplo que eu estou dando de ressarcimento. Aqui não tem, mas é preciso que você cite que se a sua pesquisa gerar algum dano para ele, você, pesquisador, é responsável pelo reparo do dano, viu? Tem que constar os dados do pesquisador e do CEP. Que dados são esses? Tem que dizer a ele que, caso ele tenha dúvida no decorrer da pesquisa, ele pode entrar em contato com Renato Pereira Brito, exemplo, através do telefone tal, tem que botar o telefone do pesquisador e demais informações para que ele possa ter acesso. E do mesmo jeito para o CEP, se ele se sentir com dúvidas ou lesado de alguma forma, ele pode fazer o comunicado ou uma denúncia ao Comitê de Ética de Pesquisa com Seres Humanos da UFCA, e coloca o endereço e coloca o telefone, tá? Bom, tem que dizer que uma das vias ficará com o participante, tá? Aí, no caso da pesquisa virtual, você também tem que dizer como será, se vai ser gravada. Ele vai ficar com uma cópia, é um direito dele de ter uma cópia daquela participação dele, da gravação, certo?
E no caso, quando é feito de forma presencial, o local de assinatura do pesquisador e o local de assinatura do participante, tá bom? Em algumas situações, pode-se colocar também o espaço para digital. Bom, e aí a gente finaliza aqui com uma frasezinha para chamar a atenção de vocês, que não é difícil respeitar os aspectos éticos em pesquisa com seres humanos, quando a gente respeita o nosso próximo, viu? E aí eu vou para as perguntas de vocês. Cleide, por favor, a primeira pergunta que eu deixei de responder quando eu parei foi qual? Esta que eu coloquei aí agora, da Tamires. Ela pergunta assim: minha pesquisa, por exemplo, será com a inserção da literatura indígena, respeitando o que pede a Lei 11.645. Tem a ver com acervo, né? Com acervo da literatura indígena nas escolas. Pronto, Tamires, você não vai perguntar nada aos indígenas, né? E nem adentrar nas terras indígenas, não é? É tudo feito com documentos de acesso público. Não precisa passar, viu? Agora, se precisasse, minha gente, aí você se prepare, porque a burocracia é muito grande. Aliás, no momento, desde o ano passado, que está proibido qualquer pesquisa em terras indígenas. E se não fosse a pandemia, podia entrar, mas, precisa da autorização do CNPq, da FUNAI. Para a FUNAI te autorizar, ela precisa de um certificado de saúde, ou seja, que você, pesquisador, não tem nenhuma infecção, nenhuma doença infecciosa para adentrar nas terras indígenas, passa pelo CEP e passa pela CONEP. Eu acho que no caso dela, talvez ela tenha que falar com gestores de escola. Não, mas assim, aí ela precisa passar por esse motivo, viu? Mas se fosse, vamos supor, ela não vai entrevistar ninguém, falar com ninguém, é só o acervo, aí não precisa. Vamos para a próxima? A próxima é do Renato, ele está falando assim: aplico metodologias ativas nas minhas turmas e no final do semestre eu quero fazer um trabalho para avaliar essas metodologias. Preciso enviar? Só se for um trabalho de conclusão de curso. Aí precisa. Se for só aquele exemplo de pesquisa de rotina acadêmica, não precisa passar. A ideia aqui, professora, seria para publicação desse trabalho, desenvolver um artigo e, através de pesquisa com esses discentes, validar se está sendo aproveitado ou não esses ensinamentos, esse processo de ensino-aprendizagem com essas metodologias. E os discentes são os seus discentes? Isso. Pronto, então, nessa situação, não precisa, porque é um trabalho que você está fazendo, aplicando e avaliando, né, na sua rotina. Mas, Renato, se isso se transformar num TCC de qualquer estudante seu, tem que passar antes, em forma de projeto, para nós, viu? Aí, muito cuidado na hora de enviar para a revista, porque os editores podem não conhecer a Resolução 510. O que é que eu aconselho? Que você pode indicar na metodologia que o seu trabalho dispensa, né? Está amparado pela Resolução 510 de 2016. Trata-se de um trabalho de rotina acadêmica e que é dispensado o parecer de um comitê de ética. Você já coloca isso, porque aí você já está citando o que a resolução diz, viu? Próxima, Cleide. Pronto, a Vanderly perguntou aqui, eu acho que talvez já tenha sido respondido, mas enfim. Qual a demora para o CEP autorizar a pesquisa? Né? Já tinha falado que depende também do período, né? Do período e de como ela chega. Vamos supor que ele vai enviar um projeto que não tem pendência nenhuma. Deu tempo a gente avaliar esse mês. Pronto, um mês ou menos.
mas também se tiver pendência, 2 meses, tá certo? Pode ir até mais. O pesquisador não atendeu a pendência. Na segunda vez que ele apresentou, não atendeu a pendência. Vai para o 3º mês. Certo. Renato perguntou se para cada artigo que envolva apreciação ética deve ser cadastrado, deve fazer um novo cadastro. É assim, existe uma coisa chamada, que a Conep diz que nem reconhece, mas que o Brasil inteiro pratica há muitos anos, que é o projeto guarda-chuva, né? Então, ele pode ter esse projeto guarda-chuva cadastrado na plataforma e citar quais os projetos que pertencem àquele programa ou aquele projeto maior chamado projeto guarda-chuva. E tem outra opção, Renato, é você apresentar a um seu único projeto emendas, entendeu? Por exemplo, você quer fez uma mudança não brusca, né, não muito grande na metodologia. Aí você mudou qualquer coisa nesses segmentos, aí você nos encaminha uma emenda àquele projeto, tá? A emenda, ela é avaliada do mesmo jeito, assim, dentro do tempo, você manda uma justificativa, por que é que você está enviando essa emenda, qual o motivo? Tem que ter essa justificativa e automaticamente a plataforma, ela resgata os artigos, os documentos antigos e você nos encaminha. Então, assim, enquanto seu projeto existir, você pode ir apresentando emendas a ele, adicionando, mas não pode ser assim, coisa totalmente diferente não, tá certo? Sim, entendi, obrigado. Ok. A próxima, a Lucineide está perguntando se ela, mesmo sendo aluna da UFCA, ela pode enviar o projeto para outra instituição da qual tenha vínculo como pesquisadora. É assim, ela vai enviar para a plataforma Brasil, aí a plataforma é que vai encaminhar para os CEPs. O negócio é que quando ela diz que é aluna da UFCA, ela automaticamente não vai para... Não, né? Vai para cá. Aí, vamos supor que ela é professora na Leão Sampaio. É um exemplo. E na hora dela se cadastrar, ela preferiu colocar que tem vínculo com a Leão Sampaio. A plataforma vai mandar para o CEP da Leão Sampaio, que lá tem também. Com licença, professora, aqui é o professor Paulo Cajazeira, tudo bem? Oi, professor Paulo. Tudo bem. Só uma questão, mesmo que a aluna ela tenha vínculo, como vínculo empregatício lá com a Leão Sampaio, só que existe uma questão, a pesquisa dela está sendo desenvolvida no programa de pós-graduação na Universidade Federal do Caribe, certo? Aqui no PPGB. Certo? Então, tanto que para a CAPES, essa pesquisa é desenvolvida ela é discente daqui, ela tem esse vínculo, a pesquisa é aqui, certo? Mesmo que ela faça, isso no meu olhar, ele deveria ser direcionado para cá, já que essa pesquisa é feita no âmbito do programa de pós-graduação. E ela ela, mesmo que ela tenha esse vínculo lá, mas o âmbito é aqui. É aqui onde ela está cadastrada. Outra questão também, Paulo, é porque, por exemplo, no caso da UFPB, que eu acho que é a instituição que a Lucineide tem vínculo como pesquisadora, é uma instituição que tem muitas pós-graduações, consequentemente, a demanda de avaliação de projeto é muito maior. E a nossa já tem menos, né? Eu acho que... Não, independente disso, né, não é que eu esteja querendo defender isso não é FCA, que seja discutido aqui, avaliado aqui, mas na minha visão, deveria, até porque ela é vinculada ao programa de pós-graduação, ela não é da UFPB, ela não é aluna da pós-graduação na Leão Sampaio, ela é aluna da pós-graduação aqui. Então, o vínculo de matrícula dela é aqui, não é lá. Pronto. Então, assim, professor, foi importante o que o senhor levantou.
Porque aí os alunos devem ser instruídos, independente se eles são funcionários de uma determinada instituição, eles se cadastrarem, porque o sistema, ele vai, o fluxo dele vai ser de acordo com o que está lá no cadastro. Então, se ela colocou como o vínculo dela é lá na Leão Sampaio, então vai para lá, porque o sistema compreende assim. Então, assim, os estudantes devem se cadastrar, se vinculando à UFCA. E tem outra questão também. Tem instituição que não tem comitê de ética, mas ela é vinculada ao nosso CEP. Exemplo, alguns hospitais da região, secretarias da região, elas são vinculadas, quem vincula? O coordenador. Ele vincula. Então, também virá para nós. Por exemplo, qualquer projeto nenhum, a não ser para a gente, porque eles estão vinculados ao nosso comitê de ética. Tá certo? Mas foi um lembrete importante. Os alunos devem se cadastrar até porque, assim, né, a instituição proponente é a responsável, né, pelo acompanhamento daquele projeto, né? Sim, o orientador, ele é vinculado ao PPGD. Independente que esse orientador, ele seja do quadro, enfim, da institucional, certo? Ou como nós temos os pesquisadores convidados, né, que são os colaboradores, e também os outros colegas que são permanentes, mas são externos. Então, todos eles têm, de alguma forma, um vínculo com a universidade. Então, é mais ou menos isso. Por exemplo, quando eu prestei o concurso, lá em 2009, aí eu já estava no período já de escrita da tese. Aí, quando eu vim para cá, era só as orientações que eu ia a São Paulo, lá na PUC de São Paulo. Aí, quando foi verificado, na época não tinha ainda essa questão, né? Porque mais discutido sobre a pesquisa mesmo, passando pelo Comitê de Ética, pelo menos nessa área minha, da comunicação e informação. Mas o que acontece? O meu vínculo era com o UFC, né, antigo campus avançado, e o programa a pesquisa estava sendo desenvolvida na PUC de São Paulo. Então, o que acontece? Lá na PUC de São Paulo, que eu tinha um vínculo acadêmico, né, e que ela realmente, essa pesquisa, ela foi desenvolvida, tinha orientadora de lá, quer dizer, todas as responsabilidades estavam junto lá em São Paulo. Então, eu não poderia registrar na UFC, por exemplo, porque meu vínculo, qual que é a minha relação com a UFC? Não tinha ninguém responsável por mim na UFC, certo? Tanto que, na época, a UFC, a gente não podia nem se afastar, né, como servidor para cursar pós-graduação, era proibido. Então, essas questões, eu vejo que realmente é o vínculo que deveria, né, ser esse vínculo. Só isso, professora. Obrigado. Ela continua com dúvida, né, a respeito. Ela diz que se a pessoa já tiver cadastro em outra instituição, quando for submeter esse projeto agora de mestrado, mesmo assim vai direcionar para a UFCA? Ei, Cleide, eu perdi a conexão um pouquinho. Aproveita que está também a imagem aí com um monte de gente e faz um print para mim, Cleide, que depois eu preciso fazer um relatório, tá bom? Tá. Sim, eu perdi a conexão, aí parte da pergunta, inclusive o professor Paulo ficou parado, assim, porque eu perdi. Aí se ele falou alguma coisa no final, eu já não escutei mais. Mas eu passei também pelo que o senhor passou. Eu era da UFC, né? E meu primeiro assim, eu me cadastrei ainda quando eu era da UFC. E aí depois eu tive que mudar, né? Então o pesquisador pode mudar esse vínculo, ou em outras condições, ele pode também solicitar a CONEP que encaminhe para determinado CEP. Por exemplo, a gente recebeu um trabalho, a Fiocruz, lá em Fortaleza, ela tem um comitê de ética, né? Mas a de Fortaleza eu ainda não sei, mas Fiocruz tem.
Então, o trabalho vai realizado aqui no Ceará e eles solicitaram que este comitê de ética avaliasse o trabalho. Então, eles solicitaram a CONEP para que chegasse até a gente. Então, tem essa forma também. Cleide, agora eu não estou mais acompanhando. Tem pergunta, Cleide? Tem umas perguntinhas aqui. A Eliane perguntou, né, qual a sugestão para envio com antecedência? 6 meses antes? Considerando que... Não, gente, aqueles 3 meses é um prazo, assim, bem grandão, certo? Nosso processo é super célere. Fala, Cleide, que é? Você conhece. Eu que estou demorando para hoje. A questão dos 3 meses é porque, assim, a gente se preocupa com o que o pesquisador coloca lá no cronograma, né? Achar que vai dar tudo certo, e ele manda esse mês e não vai ter nenhuma pendência, e mês que vem já pode começar. Então, assim, ele tem que pensar que pode existir pendência, né? Outra questão a respeito ainda desse cadastro, acredito que já foi respondido, que é o Ricardo dizendo que tem cadastro já na URCA, né, de outros projetos que ele enviou, porque a instituição dele é a URCA. Nesse caso, ele precisa fazer um novo cadastro ou acrescenta outra instituição? Não, ele vai lá, né, no cadastro dele, ele faz a alteração, tá certo? A Eliane está perguntando a respeito do termo de fiel depositário. Quem é que emite? Se é a Corretoria, se é a PPGD, quem é? Não, é assim, depende de quem, do setor. Vamos supor que seja um setor, porque tem vários setores dentro das pró-reitorias, né? Então, aquele setor ali que vai autorizar, que vai assinar essa anuência para você ter acesso aos documentos daquele setor. E o texto, a gente chama de fiel depositário, mas se você enviar simplesmente essa autorização contendo este conteúdo, ela substitui o termo de fiel depositário. Posso tirar aqui um outro print? Todo mundo sorrindo? Deixa eu fechar aqui o chat, que agora eu descobri, depois de 1 ano, né, de ensino remoto, eu descobri que a tela fica com mais gente se eu fechar o chat. Espera aí, pronto. Vamos lá, Cleide. Então, tem que fechar também, né? Daí, vou mandar para ti. Tá certo. Cleide, aí você manda também a data e o tempo que a gente passou junto, viu? Certo. Aqui eu vou botar outra pergunta. Peraí. O Alex está perguntando se... Deixa eu colocar aqui. Se ele precisa submeter ao comitê de pesquisa, uma pesquisa com acervo fotográfico analógico. Esse acervo, assim, tudo tem que ver se é de domínio público, porque se não for, tem que passar, né? Porque você está lidando com informação do ser humano. Seja foto, imagem, seja informações de outro tipo, precisa, viu? Alex, o acervo em si, boa noite a todos. O acervo em si ele não é de domínio público. Ele, vamos dizer assim, está guardado, né? A ideia inicial é se desse acervo que está guardado, criasse um acervo de domínio público, né? Não possa haver visitação. Então, a ideia é pedir autorização ao dono. No caso aí, eu vou ter que submeter, né? Tem, porque a pessoa tem que autorizar. Não, então tranquilo, já autorizaram. Pronto. O Renato... Mais, Cleide. Renato, eu acho que temos 4 ainda. Se a temática do meu projeto não se encaixar com os relatores do Comitê de Ética, né, do CEP, meu projeto será reenviado para outra comissão? Não, olha, gente, foi ótima essa pergunta, porque aí eu mostro como é composto o CEP.
nosso CEP, nós temos, vamos lá, Estelita, depois de um dia de trabalho, eu sou bióloga, nós somos 15, aí eu sou bióloga, nós temos, lembrar aqui das psicólogas, né? Nós temos 2 advogados, temos 3 psicólogas, um teólogo, temos 2 médicas, enfermeiras, farmacêuticos, bioquímicos, e temos um representante de usuário, que é obrigatório, e agora nós vamos ter mais um. Então, nós temos 2 membros que representam os usuários, né? As pessoas da sociedade civil. Tomara que eu não tenha esquecido de nenhuma outra formação. Então, assim, só para vocês perceberem que é exigido também que o CEP ele seja composto por várias formações, justamente para ter gente capaz, né, mais aproximado daquelas áreas, tá certo? Ficaram satisfeitos com essa composição? Estelita, a gente podia criar... Eita, gente, peraí que eu vou, senão vai descarregar, só um minuto. Se der tempo. Minha gente, se sumir é porque descarregou. Cuida! Bota aí na tomada. Eu só queria complementar a pergunta, né? Porque Olha, Thalita, também está dizendo que está faltando bibliotecária aí nessa comissão. Oi? Também está dizendo que está faltando bibliotecária nessa comissão. É porque, assim, será muito bem-vindo. É porque, assim, a gente está falando de áreas no geral, né? Representante das ciências humanas e sociais, das ciências biomédicas, né? Então, quando chega um trabalho de ensaio clínico, a gente procura enviar para os médicos. Um trabalho mais voltado para as ciências humanas, aí a gente manda para as psicólogas, para os advogados. Tá bom? Beleza. Deu certo? Eu passo já para ti, viu, Renato? Deixa eu só terminar as perguntas. Tem outra pergunta aqui da Eliane a respeito das perguntas do instrumento de coleta. Se podem ser alteradas durante o período de aplicação. Se for, é um caso de emenda, viu? Você manda para a gente dizendo... Aí manda um arquivo, o antigo, aí aponta, destaca as alterações que você fez no novo. Ou seja, manda os 2 para a gente. Aí entra como emenda, viu? Certo. Tamir está perguntando se no orçamento também entra a compra de material bibliográfico, como livros. A gente não se mete no orçamento, não, sabe? A gente não quer que chegue lá só com o valor, sem como diz... Sem com que vai... Sem Sem a especificação. Isso, tá bom, pronto, tá ótimo. Mas ele perguntou se esses documentos são enviados somente por anexo na plataforma Brasil ou se precisa ser enviado por correio, fisicamente. É tudo pelo sistema, viu? Tudo anexado no sistema. Pronto, aí tem aqui uma última pergunta, que é da Daiane. E aí... Deixa eu só ajeitar isso aqui. Aí tem o Renato está com a mão estava, né? Tirou. Ela está dizendo que, no caso dela, a pesquisa é com povos de matriz africana com oralidade, né? Se usar gravador, como seria? Tem que colocar isso no termo na metodologia e no termo de consentimento livre esclarecido, viu? Tem que constar todo e qualquer procedimento. Você vai pedir para uma criança desenhar. Você coloca isso lá no texto. Tem que prever tudo isso. Jorge Vânia está dizendo assim, na minha pesquisa, pretendo enviar um formulário online aos bibliotecários do IEF para avaliar os procedimentos de gestão patrimonial dos acervos bibliográficos. Nesse caso, além das informações básicas do projeto, precisarei cadastrar na plataforma Brasil
do TCLE, o termo de anuência, autorização da gestão de IF, pretendo colher informações apenas de procedimentos realizados pela biblioteca. Tá desligado teu áudio, Gato. Está sem áudio. Teu áudio está desligado, Felipe. Isso. Toda a documentação é igual a todo e qualquer projeto. Ou seja, quando eu falo dos procedimentos no TCLE, não é os procedimentos que são realizados lá na biblioteca, não. Por exemplo, é o procedimento que ela, enquanto pesquisadora, vai submeter o participante de pesquisa. Ela vai entrevistar, ela vai gravar, ela vai fotografar. Tem que dizer isso lá. Pronto. Acho que Renato que levantou a mão. Não sei se ele vai estar satisfeito. Pronto. Eu posso fazer a pergunta? Ainda é sobre aquela parte lá da redistribuição do meu projeto, né? Você falou que existem lá as várias pessoas que fazem parte do CEP, e mesmo assim, se nenhuma daquelas pessoas naquela reunião específica não aceitar ou não tiver afinidade com a minha temática, ele pode ser encaminhado para outro? É só porque ficou realmente essa dúvida. A gente pode solicitar, a gente pode devolver a CONEP. Quando eu digo a CONEP, é o sistema. A gente pode devolver, justificando, e aí ela vai encaminhar para outro CEP, que correrá o mesmo risco, viu? Então, nós não fazemos isso. Estelita é atrevida. Ninguém quis, eu pego. Né, jeito, não pode dizer não para o pesquisador. Até porque a gente não precisa compreender profundamente a área de ninguém. A gente precisa verificar os riscos ao participante, se tudo está lá, tudo isso, esses critérios. A gente tem que... O que é que está faltando... Tá? Então, se o projeto foi enviado com uma metodologia vazia, que a gente fica cheio de dúvidas, a gente volta e pede para o pesquisador esclarecer melhor aquela metodologia. Certo? Professora Cleide. Oi. Teve alguns momentos da conexão que eu perdi, eu não sei se Estelita falou da questão de, por exemplo, dessa questão de quando um determinado participante do comitê, ele não aceita o trabalho. E aí eu só queria ressaltar de uma situação que teve lá no comitê da instituição, que, por exemplo, por que foi que o membro do comitê não aceitou? O trabalho da pessoa tinha muito plágio. Então, assim, ele realmente percebeu alguns trechos, e era de uma área que ele já conhecia, e por esse caso ele recusou o trabalho do pesquisador. Mas eu acho que, tirando essas questões de plágio, eu acho que é muito tranquilo, entendeu? Só queria fazer essa colocação que eu tinha esquecido, para a gente se atentar nessa questão da hora de escrever, para não ter plágio. Rapaz, plágio do projeto, imagina no trabalho todo, hein? Como é que vai ficar? A pessoa vai plagiar um projeto. Só para ficar claro, assim, para os outros colegas, assim, em relação a ele aceitar, Lucineide, ele, quando você falou aceitar, ele não aceitou relatar, ou ele, tipo, não aprovou o projeto? Ele não aceitou, mas colocou o porquê. Ele fez um parecer justificando e fez a devolutiva. Entendeu? Para quem? Para o coordenador do CEP ou para a coordenação da instituição, que automaticamente ela volta para o pesquisador. Não. É assim, o coordenador, ele tem que encaminhar a outro relator. Aí vamos supor que o projeto, porque tem o parecer de não aprovado, não aprovamos o seu projeto, porque assim, muitas vezes eu mando para um relator e ele está muito cheio de trabalho, olha, eu não posso relatar esse mês. Aí ele recusa para mim, aí eu encaminho para outro relator. E não devolver ao pesquisador porque não tem relator para relatar, ou então porque ele encontrou plágio. Não,
Então, você tem que emitir um parecer de não aprovado ou dependente. Ok. Mais alguém? Mais alguma coisa? Paulo? Não tem perguntas mais, não. Queria agradecer a professora Estelita pelo seu tempo conosco aqui, extremamente importante. Nossos alunos do programa, eles são novos, né? Talvez tantas perguntas, eles ingressaram agora no programa de mestrado, então, realmente, eles estão cheios de dúvidas, mas acredito que foram sanadas nesse encontro com a professora. Obrigado, Estelita. Pois é, eu queria agradecer, Estelita já é minha parceira, não é a primeira vez que ela vem aqui falar. Como eu disse, uma hora eu vou aprender, viu? Eu tive que fazer agora, primeiro que eu não entendia isso de jeito nenhum. A primeira aula que eu assisti com ela foi lá naquele auditório grande da UFCA, e eu fiquei assim, eu disse, meu Deus, quer dizer que essas coisas todas que eu fazia aqui de TCC com meus alunos, que eu tacava um modelinho que eu tenho de termo de consentimento esclarecido, para mim estava tudo jóia, está tudo errado? Tá tudo errado. E não dá tempo, né, a gente fazer nada disso em pesquisa de TCC. Se tiver um negócio aí, vai ser bem muita gente com problemas, porque não dá tempo, né? Às vezes o menino chega, ele passa, no nosso caso, são 3 monografias, mas ele muda, a cada semestre ele muda tudo. Muda de tema, muda de orientador, e é uma bagunça. Mas, enfim, já é uma parceirona aqui com a gente. Eu quero agradecer demais. Eu sei que está todo mundo muito cansado, sei como é que está puxado esse negócio aí para a gente, mas ela sempre com essa disponibilidade, com essa gentileza de nos ensinar. E não é só aqui não, viu, gente? Quando eu preciso dela, que eu aperreio, ela vai lá, responde, assim, é uma maravilha, uma pessoa muito bacana, muito doce. Amanhã eu estarei nessa situação, o dia todo também, de manhã aula e à tarde tem uma oficina, viu, nesse evento aí da PRPI. Então, assim, se tiver alguém aqui que se inscreveu, vai ser a mesma coisa, viu? Vai ter novidade, não. E se alguém quiser continuar, porque às vezes, por exemplo, a minha estava lotada, tinha 50, mas não foram todos os 50, então eu abri para outras pessoas que queriam participar. Né? A minha oficina foi na segunda-feira. Bem interessante. A gente está com a primeira vez que a gente está fazendo um evento assim, nessa modalidade, outras universidades já fizeram, e a gente ainda estava devendo isso, né? Mas tá puxado, mas está legal, está muito bom. A palestra de abertura foi excelente. Eu vi, a programação estava ótima, mas eu não estou podendo participar, não. Trabalhando demais. Gente, eu agradeço mais uma vez, viu, me colocar à disposição. Sempre que Cleide ou um outro professor, viu, professor Paulo, caso o senhor pertença também a outro curso, e de graduação, Cleide sabe disso, né? Hoje eu perguntei, Cleide, é graduação hoje? Porque, assim, nosso objetivo é levar essas informações para todos os cursos, né? Para toda a comunidade acadêmica, porque também facilita nosso trabalho. A gente, depois que nós começamos com esse projeto de extensão, as pendências diminuíram muito, tá certo? Então, eu também agradeço o convite, me coloco à disposição através daquele e-mail, tá? É o e-mail pessoal, podem mandar que eu respondo, porque, assim, vocês recebem todas essas informações hoje, mas quando começam a escrever o projeto, aí começa, né, tudo de novo. As dúvidas surgem, aí vocês mandam para mim, tá bom? Beleza. Muitíssimo obrigada, professora. Até breve, para gente tomar um cafezinho aí e conversar sobre essas coisas, se Deus quiser. Deus quiser. Pois um abraço, minha gente. Tchau. Vou parar aqui a gravação. Tchau, até mais.